Olá pessoal, meu nome é Wendrius e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você sobre as configurações do Power CRM dentro do menu Minha Empresa. Então o primeiro passo aqui é acessar o menu Minha Empresa e cada um desses submenus aqui é responsável por uma configuração no sistema. Nós vamos abordar aqui cada um desses submenus, com exceção do submenu Usuário e também do submenu Personalização, pois referente a esses menus, nós já temos um vídeo especial gravado separadamente. Começando aqui então no submenu Empresa Sede. Aqui em Empresa Sede é onde ficam as informações referente à matriz da associação. Então, todas as informações da matriz, como o nome, o endereço, o CNPJ, vai estar concentrado aqui em Empresa Sede. Ainda em Empresa Sede, você vai selecionar nessa parte quais são os estados que a associação atende. Lembrando que se algum estado aqui ficar desmarcado e alguém fizer uma cotação desse estado, no Power CRM vai cair essa cotação com a mensagem de não coberto. Ainda em Empresa Sede, vamos acessar aqui a aba Dados Bancários. A conta colocada nesses dados bancários aqui é a conta que vai receber os valores de adesão. Então, quando o pagamento é feito dentro do Power CRM, você pode selecionar uma conta que foi cadastrada aqui para receber esses valores de adesão. Acessando agora aqui o submenu Regionais, vamos abordar um pouquinho mais sobre as regionais dentro do Power CRM. Primeiro ponto, para que serve uma regional dentro do Power? Você vai criar uma regional no Power quando você quer praticar uma regra de negócio diferente em uma região diferente. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha regional com nome de filial. Vamos supor que essa regional esteja marcada, esteja vinculada a Minas Gerais. Então, eu tenho uma regional de Minas Gerais. Mas eu agora quero aplicar um preço diferente no Rio de Janeiro. Então, eu vou passar a atender o Rio de Janeiro com preço mais caro. Para que isso aconteça dentro do sistema, eu preciso então criar uma regional e deixar marcado somente o Rio de Janeiro, para que essa regional fique vinculada a essa região. Então, sempre que eu quero, por exemplo, praticar um preço diferente em uma região diferente, eu crio uma regional. O processo para criar uma regional no Power é bem simples. Eu clico no botão Adicionar regional e preencher as informações referentes a essa regional. Lembrando que eu preciso aqui selecionar o estado e cidade que essa regional vai pertencer. No Power CRM você não pode deixar duas regionais selecionadas com o mesmo estado e cidade, porque senão ele não vai saber de onde vai puxar a sua regra de negócio. Então, cada regional tem que atender uma região específica. Esse é o processo. Você insere as informações, seleciona o estado e cidade, clica em salvar. Acessando aqui agora o submenu Cooperativa, é aqui onde nós vamos gerenciar todas as informações das nossas cooperativas. E para que serve uma cooperativa dentro do Power CRM? A cooperativa serve para você gerenciar os seus pontos de venda ou suas equipes de venda. Como que funciona a cooperativa dentro do Power? Suponhamos que eu tenho um ponto de venda em Minas Gerais e tenho um outro ponto de venda no Rio de Janeiro. Quando eu crio uma cooperativa, nesse caso, eu consigo fazer com que as cotações que são feitas em Minas, o Rio de Janeiro não tenha acesso. E as cotações feitas no Rio de Janeiro, Minas Gerais não tem acesso. Então, de uma forma mais resumida, eu consigo restringir por região as cotações que vêm do site através das cooperativas. Então, elas vão valer tanto para pontos de venda quanto para equipes de venda. Agora, no submenu Serviços, é onde eu vou cadastrar todos os serviços que a associação oferece. Então, por exemplo, roubo e furto, danos à natureza, rastreador, todos os serviços que a associação oferece precisa ser cadastrado aqui. E para fazer o cadastro desse serviço é bem simples. Eu clico no botão Adicionar serviço, escolho a qual categoria esse serviço vai pertencer, pode ser cobertura, uma assistência, pode ser um benefício ou pode ser um opcional.
Eu coloco aqui então o nome do serviço, coloco o valor desse serviço e já posso clicar em salvar. Feito isso, o Power já vai fazer o vínculo desse serviço com a categoria que eu selecionei, seja ela cobertura, assistência, benefício ou opcional. Depois de criar aqui os nossos serviços, nós vamos então para a parte de criação dos planos. Para isso, a gente vai acessar aqui então o submenu Planos e é aqui onde nós vamos fazer o gerenciamento de cada um dos planos que nós temos. Você pode criar vários planos, um para carro, um para moto, você pode ter mais de um plano para o mesmo tipo de veículo. Então, quando você quer criar um plano aqui no sistema, você vai acessar aqui o submenu Planos e vai clicar no botão Adicionar plano. Você vai selecionar aqui qual é a categoria que esse plano vai pertencer. Então, nesse caso, eu vou criar um plano para um carro utilitário pequeno. Seleciono essa opção e clico em Avançar. Feito isso, eu posso dar um nome para esse plano. Essa descrição administrativa é uma descrição para o seu controle, ou seja, o que você colocar nesse campo, o seu cliente não consegue ver. É só para fins de organização para você mesmo. Eu dou um nome para esse plano, eu posso chamar esse plano de plano ouro. Eu seleciono aqui em qual regional eu quero vincular esse plano e em seguida eu vou selecionar o que vai fazer parte desse plano. Todos os serviços que eu selecionar aqui dentro de cobertura, eu estou dizendo que faz parte obrigatoriamente desse plano. Ou seja, não é algo que o meu cliente consegue alterar. Então, aqui eu vou selecionar as coberturas que eu quero que tenha nesse plano. Depois de selecionar as coberturas, eu posso selecionar aqui o que eu quero de assistência 24 horas, por exemplo. Posso selecionar aqui algum benefício e posso selecionar aqui também o que vai ser opcional para o meu cliente, tá? Lembrando que aqui os opcionais fica a critério do cliente também e escolher se vai querer ou não selecionar para acrescentar na mensalidade. Selecionado aqui então que eu quero que faça parte desse plano, é só agora clicar aqui no botão Salvar plano. Acessando agora o menu Tabela de Preços, aqui é onde nós vamos ter todas as categorias de veículos que a associação atende. Então, é nessa parte onde eu vou cadastrar o que é um veículo leve para mim, o que é um veículo importado, é onde eu vou selecionar também minha tabela para táxi e Uber, se eu tiver. Então, todas as categorias de veículo que a associação vai atender vai estar aqui em tabela de preço. Caso eu queira inserir uma nova tabela, é só clicar aqui no botão Adicionar tabela. Ou caso eu queira fazer uma edição em alguma tabela, basta que eu selecione ela aqui. Nesse caso, eu vou selecionar uma tabela, porque o processo vai ser bem semelhante ao de criar uma nova tabela. Selecionei a minha tabela de leves. Se eu tivesse clicado no botão para criar uma nova tabela, eu ia aparecer exatamente nessa tela. A diferença é que eu iria inserir as informações aqui agora. Então, o processo vai ser o mesmo, tanto para criar e, nesse caso aqui, também para editar. Agora, então, nós precisamos aqui definir qual vai ser o nome dessa categoria que nós vamos criar. Nesse caso, eu estou colocando aqui o nome dessa categoria de leves mais produto. Então, eu dei um nome para essa categoria e eu selecionei aqui também qual é a regional que essa tabela vai pertencer. Como é aqui em tabela de preço que nós vamos selecionar os veículos e definir o preço que vai aparecer nessa tabela, eu posso escolher, então, em qual dessas regiões eu quero que seja aplicado esse preço. Escolhido aqui então a minha regional, eu vou clicar em avançar e agora então nós estamos aqui nessa aba de marcas. Nessa aba de marcas, nós vamos selecionar todas as marcas de veículo que se enquadram nessa categoria. Nesse caso, que eu estou criando aqui uma categoria de leves, eu seleciono então todos os veículos para mim que faz parte dessa categoria. Depois de fazer isso, eu desço até o final da página e clico em avançar. Depois de clicar no botão avançar, nós vamos vir aqui agora para a aba de veículos, onde nós vamos selecionar então os modelos referente a essa marca. Por exemplo, eu vou clicar aqui na marca Fiat e o Power agora vai abrir aqui para mim todos os veículos que essa marca possui. Eu posso, por exemplo, chegar na categoria que eu quero editar. Por exemplo, aqui, ó, vou selecionar o Linha. O Power está me mostrando que eu tenho 10 modelos aqui do Linha. Eu posso, por exemplo, clicar no símbolo de mais e desmarcar algum modelo específico que eu não quero atender.
Então, todos os veículos que a associação atende precisa estar selecionado nessa parte. Ou seja, nessa categoria de leves, eu selecionei uma marca, estou selecionando agora os modelos que eu quero atender dessa marca. E eu vou fazer isso com todas as marcas que eu selecionei. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui agora na marca Ford e selecionar aqui os veículos que eu quero atender dessa marca. Feito isso, eu clico em avançar. Agora, então, nós estamos na aba Tabela, onde nós vamos configurar aqui nossos intervalos, o preço base, o valor da nossa taxa administrativa. Nós podemos definir aqui, então, o valor de adesão para cada intervalo que nós temos, o valor da cota de participação e também se é obrigatório ou não o uso de rastreador dentro desse intervalo. No nosso caso, eu configurei que os meus veículos de 0 até 40 mil não vai ser obrigatório o rastreador e o valor de adesão para esse intervalo vai ser de R$ 200. E para veículos acima de 40 mil até 120 mil, eu defini que o valor de adesão vai ser 250 e nesse caso vai ser obrigatório o uso de rastreador. Caso eu queira adicionar um novo intervalo, é só clicar aqui no botão adicionar item na tabela e em seguida inserir aqui as informações necessárias para inserir esse novo intervalo. Feito isso, é só clicar em salvar. Depois de salvar as alterações, é só clicar em próximo e agora nós estamos aqui na última aba, que é a aba de preço dos planos. Nessa tela, o que nós estamos dizendo? Que toda vez que alguém fizer uma cotação e o veículo fizer parte dessa categoria, sempre vai aparecer somente esses planos que eu selecionei nessa parte, nesses valores que foram definidos. Então, eu posso fazer as alterações desses valores aqui e clicar em salvar. Então, eu mostrei aqui agora para vocês o processo para criar uma nova tabela no sistema, vincular a uma regional, selecionar a marca e os modelos do veículo e definir aqui, então, os planos que vão aparecer juntamente com o preço de cada plano respectivo dessa categoria. Depois de finalizar essas alterações, é só clicar em salvar. Agora nós vamos acessar aqui o submenu Implementos. Nesse submenu Implementos é onde a associação vai cadastrar os implementos que ela atende. São exemplos aqui de implemento: aerofólio, ar-condicionado, kit gás também pode ser um implemento. E o que é um implemento, então? É tudo aquilo que vai ser acrescentado no valor protegido do veículo. Então, tudo que for um implemento para associação, ela vai fazer o cadastro dentro desse submenu. O processo aqui também é bem simples. Basta clicar aqui no botão adicionar implemento e definir o nome desse implemento. Na hora de fazer a cotação do cliente, é que você vai selecionar o implemento cadastrado e definir qual é o valor protegido desse implemento. E esse valor protegido vai ser somado ao do veículo, formando então o valor protegido final. Eu vou mostrar a você então, na prática, como que vai funcionar essa configuração. Eu vou acessar aqui então o funil de vendas, vou clicar na cotação de um cliente, vou clicar na aba cotações, descendo um pouco mais abaixo aqui nessa aba cotações, nós temos aqui esse campo de implementos. Nesse caso, eu clico no botão adicionar, clico em sim, seleciono aqui qual é o implemento que eu quero adicionar nessa cotação e agora eu coloco então o valor protegido desse implemento. Feito isso, é só clicar em salvar. Nesse momento, o Power vai pegar esse produto, esse implemento, vai pegar o valor protegido desse implemento e vai somar ao valor protegido do veículo, formando então esse novo valor. Esse é o processo de configuração de implementos dentro do Power CRM. Voltando aqui então aos nossos submenus, vamos acessar aqui agora o submenu de integrações. Esse submenu de integrações é nele que é feito as configurações de integração entre o Power e outras plataformas. Por exemplo, é aqui onde vai ser gerenciado as informações de sincronismo entre o Power e o SGA, por exemplo, entre o Power e o SGR, e temos aqui integrações com outros sistemas também. Por exemplo, o RD Station, temos aqui agora também a API do Power CRM,
Temos aqui a integração também com o PowerSign, que é um sistema para gerenciamento de contratos. E temos aqui também o nosso Power Webhook, onde você consegue sincronizar informações em tempo real com outros sistemas. Ou seja, todo o processo de configuração, de integração entre o Power e outras plataformas é feito aqui nesse submenu Integrações. Acessando aqui o submenu Contrato, aqui é onde nós vamos configurar a assinatura do presidente da associação. Aqui em nome completo do responsável, você pode colocar o nome da associação ou do presidente da associação, se você preferir. Você vai inserir aqui então essas informações e logo abaixo é onde você vai inserir o seu contrato ou termo de afiliação. Lembrando que esse contrato, ele aparece para o cliente no momento da vistoria, utilizando o aplicativo de vistoria app Visto. Por último, aqui no submenu Cotação Personalizada, aqui a associação consegue criar um catálogo personalizado para ela. Um catálogo que pode ser enviado para o cliente no formato PDF. Para inserir uma imagem aqui no sistema, ela precisa seguir dois critérios, que é tamanho A4 e formato JPEG. Respeitando esses critérios, a associação pode inserir essas imagens, definir também a ordem de apresentação delas. Então, assim que fizer o download de uma cotação em PDF, no card do cliente, ela vai aparecer na sequência que você definir. Lembrando que onde está escrito Power CRM é o formulário, que vai conter os dados dessa cotação. Finalizamos aqui então o nosso treinamento sobre as configurações do sistema presente aqui no menu Minha Empresa do Power CRM. Agradeço a você pela participação e até a próxima.